quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020 e nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa com a tia Jéssica. Vamos lá? Abram um livro de vocês, de língua portuguesa, na página 115. Vocês vão encontrar a nossa leitura do dia, que será um texto bem bacana chamado A Patinha Curiosa. Esse texto se trata de uma sinopse, de um resumo, pessoal, de um livro, tá certo? Que existe na literatura portuguesa e ele foi trazido para cá de forma resumida. É apenas a sinopse, geralmente aquele textinho que vem mostrando sobre o que o livro vai falar, um pouquinho da história. Então, vocês façam a leitura dessa sinopse, desse resumo. Leiam o vocabulário também, porque nós vamos utilizá-lo na tarefinha, na atividade, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à página 116. Após a leitura do texto A Patinha Curiosa, a questão número 1 pede para que vocês ajudem a criança a atravessar o lago, indicando onde ela deve pisar. Lembre-se, pinte as pedras que têm o mesmo significado. Então, vocês vão aí ajudar essa criança pintando com lápis de coleção apenas as palavrinhas que têm o mesmo significado. A tia já conferiu e viu que são 3 palavras que têm o mesmo significado. Uma delas é cristalinas. Então, quero saber quais são as outras 2 palavras que têm o mesmo significado de cristalinas, tá certo? Então, vocês vão pintar 3 palavrinhas ao todo no número 1. O número 2 pede para que vocês circulem o grupo de frases que apresentam palavras antônimas. Lembrando, turma, antônimas são palavras que têm sentido opostos, contrários. Uma é contrária à outra. Exemplo, alto e baixo. Vejam que alto e baixo são antônimos, palavras contrárias, com significados opostos. Então, vocês vão circular aí no número 2 a opção em que todas as palavrinhas são antônimas. Questão 3. Complete as frases com o sinônimo das palavrinhas do quadro. Vejam bem, turma, vocês têm um quadrinho aí com algumas palavras, só que vocês não vão utilizar as palavras do quadro. Vocês vão utilizar os sinônimos, que são palavras que têm significado parecido, semelhante, ok? Então, vocês vão pesquisar os sinônimos das palavrinhas do quadro para poder completar nas frases. Um exemplo, a letra A. Os pastos verdes formam uma linda paisagem. Então, verdes já é o sinônimo de uma palavrinha do quadro. Quero que vocês observem aí e me digam qual é a palavrinha que a tia fez a substituição aí usando o sinônimo verdes. Letra B. O que ocasiona muitas doenças respiratórias é a poluição do ar. Então, a tia já utilizou na letra B a palavra sinônima, que é ocasiona. Ocasiona é o sinônimo de uma palavra do quadro. Quero que vocês me digam qual é esta palavra que a tia utilizou aí, o sinônimo dela. Vocês vão fazer a mesma coisa na letra C e na letra D. Pesquisem inicialmente o sinônimo e depois façam aí completando as frases, tá certo? Vamos agora à página 116, nós vamos fazer o estudo do texto relacionado à patinha curiosa, tá certo, gente? Então, atenção, leiam o textinho, o resumo da patinha curiosa. Ele pede para que vocês respondam as questões abaixo, que são respostas pessoais. Vocês vão precisar pensar um pouquinho para dar a opinião de vocês diante dessas questões. Então, letra A. A sinopse que você leu o deixou interessado para saber como é a história da patinha curiosa?
Então, gente, este resumo que está aí, ele despertou em vocês o interesse para fazer a leitura completa do livro? A gente sabe que existe um livro chamado A Patinha Curiosa, o livro completo, o livro da literatura, tá? E aí ele está perguntando se você tem interesse de ler esse livro, diante do que você viu no resumo, naquela sinopse, despertou esse interesse em você? Por quê? Então, você pense aí, diga se sim ou não e diga o porquê. Letra B. Quando seus pais ou responsáveis compram um livro ou um filme, você costuma ler a sinopse? Então, gente, antes de comprar o filme ou antes de comprar o livro, você gosta de ler aquele resumo que vem na capa, na contracapa do filme ou do livro, para poder saber sobre o que o livro vai falar? Você gosta de ler? Por que você gosta de ler? Você costuma fazer isso? Então, é uma coisa, uma questão aí para vocês refletirem, pensar e escrever, tá certo? Letra C. Você acha importante que haja esse texto na contracapa das obras? Por quê? Então, é importante, gente, ter a sinopse lá no livro, lá no filme. Eu creio que sim, é importante, porque aí a gente pode conhecer um pouquinho da obra, do livro, antes de comprar, né? A gente lê a sinopse, lê o resumo e aí fica naquele interesse, desperta a nossa atenção para poder escolher comprar ou não aquela obra, tá certo? Então, vocês aí coloquem a opinião de vocês. 2. Lembre-se de um filme que você leu ou de um filme que viu e escreva um pequeno resumo abaixo. Lembrando, você não pode deixar essa questão em branco. Se você não lembra da história, do resumo de algum filme, você não consegue lembrar no momento, então você pesquisa na internet, tá certo? O resumo de um filme que você gosta, a sinopse de um filme que você gosta, tá certo? Escolha o seu filme preferido e escreva lá na questão 2 o resumo dele, aquele texto pequenininho contando um pouquinho da história do filme, tá certo? Então pesquisem, caso vocês não consigam lembrar da história. Agora, na página 117, nós vamos relembrar o que são os pronomes. A tia já contou essa historinha para vocês, já mostrou esse conteúdo para vocês dos pronomes. Lembrando que os pronomes são aquelas palavrinhas que a gente usa para substituir os nomes, para que eles possam fazer coerência dentro do texto, não haja tanta repetição da mesma palavra, do mesmo nome. Nós retiramos os nomes e colocamos os pronomes, substituímos pelos pronomes. Os pronomes, eles são classificados em vários tipos, pessoal. Um deles é os pronomes pessoais do caso reto, que são 6. São 6 pronomes que a gente usa para conjugar, inclusive, os verbos. Estão lembrados, turminha? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São esses 6 pronomes chamados de pessoais do caso reto. Vamos ver aqui na segunda coluna os pronomes oblíquos. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. O, a e lhe. Nos e conosco. Vos e convosco. Se, si, consigo. Os, as e lhes. Então, esta mesma tabelinha está aí no livro de vocês. A tia está trazendo aqui para que a gente possa revisar. Nós utilizamos bastante no nosso texto, nos nossos diálogos, os pronomes. Então, é importante que a gente saiba a classificação em pronomes retos e oblíquos, tá certo? Vamos ver aí mais um tipo de pronome, que são os pronomes de tratamento, que são aqueles que a gente utiliza para conversar de forma respeitosa com alguém, com uma pessoa a quem nos dirigimos. Então, nós utilizamos bastante o pronome você para a gente falar com os nossos amigos, familiares mais íntimos, como primos, irmãos, tá? Então, você é uma palavrinha que a gente usa para pessoas do nosso cotidiano, que a gente tem uma intimidade maior.
Vossa Alteza, estão lembrados para que serve o pronome Vossa Alteza? É utilizado para príncipes e princesas. Vossa Excelência, que é utilizado também para oficiais das Forças Armadas, como também pessoas da Justiça, tá certo? E alguns outros que vocês vão encontrar aí, que é preciso vocês fazerem a leitura, tá certo, gente? Um dos que a gente usa bastante é senhor e senhora. Devemos utilizar para tratar com respeito os nossos pais, avós, professores, pessoas que são mais velhas do que nós, que merecem respeito. Então, o pronome de tratamento seria senhor e senhora. Ok? Então, a tia traz a tabelinha, mas no livro de vocês também traz aí os pronomes adequados para estas situações e estas pessoas, o emprego, tá bom? Então, vamos lá. Na página 118, ele pede para que vocês circulem os pronomes pessoais do caso oblíquo nas frases abaixo. Vamos juntos fazer essa questão, turminha? Vamos lá circular os pronomes que se referem a pessoas, tá certo? Eles estão aí sendo utilizados para substituir nome de pessoas, ok? Então, vamos lá fazer um círculo. Letra A. Ajude-me, por favor. Pronome que está na letra A é o me. Ajude-me. Este me seria o meu nome. Ajude Jéssica, por favor. Então, a palavrinha Jéssica, o nome Jéssica foi trocado aí pelo pronome me. Para fazer sentido, realçar a beleza do texto, nós fazemos a substituição. Letra B. Eu te avisarei. Então, aí nós utilizamos o te, é um pronome que está substituindo o seu nome, por exemplo. Eu avisarei a Lívia. Então, eu retirei Lívia para colocar o te, tá? De fato, Lívia poderia estar perto de mim e eu disse esta frase usando o pronome oblíquo, te. Letra C. A professora nos chamou para conversar. Então, nós temos aí o nos, que se refere a várias pessoas, a vários alunos, por exemplo. Letra D. Trouxe uma flor para mim. Então, mim aí se refere à pessoa, tá certo? Então, vocês circulem aí. E letra E, que diz assim, é uma frase interrogativa. Quer sair comigo? Então, comigo é o pronome pessoal do caso oblíquo, é aquele que se refere a mim, a pessoa, tá certo? Letra F. Entregou-lhe as notas e saiu. Então, nós temos aí o pronome lhe, ok, gente? É o pronome oblíquo, que se refere a você. Letra G. Ele olhou sério para mim. Temos aí mais um pronome, que é o pronome mim, tá bom? Então, circulem aí na questão 1 os pronomes do caso oblíquo. O número 2, ele nos traz algumas imagens e pede para que a gente escreva o pronome de tratamento adequado a cada uma delas. Então, nós temos aí a imagem da rainha, onde nós vamos colocar Vossa Majestade, usado para reis e rainhas. Senhor é o pronome utilizado para pessoas mais velhas, do sexo masculino, quando se trata de homens mais velhos, tá certo? Então, está aí 2 exemplos. Quero que vocês analisem as 2 outras imagens de baixo e completem usando o pronome de tratamento adequado, combinado? Vamos lá. Página 119, ligue corretamente. Então, agora vocês vão ligar, gente, os pronomes pessoais do caso reto aos exemplos que ele nos dá. Então, ele colocou aí 3 tipos de pronomes do caso reto. Na verdade, são 6. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Mas aqui ele deu 3 exemplos e é para eles que nós vamos fazer a ligação. Então, liguem aí para nós, elas e vós, tá certo? São exemplos de pronomes pessoais do caso reto. Vejam as demais para vocês fazerem a ligação certinha. Quero ver quem vai conseguir acertar tudo. Questão 4. Complete as lacunas com o pronome oblíquo correspondente. Então, vamos lá utilizar os pronomes oblíquos que a tia já colocou a tabelinha aqui nesse vídeo, tá certo? Então, letra A. Eles nos mostraram as fotografias. Então, utilizei aí o pronome nos. Eles nos mostraram. Nos. Letra B. Nós ainda não te lembramos dos fatos. Então, a tia utilizou aqui o pronome
ti, pronome oblíquo, tá certo? Letra C. Eu me acordei cedo, então utilizei aí o pronome me. É o pronome do caso oblíquo. Vocês vão analisar a letra D e a letra E para tentar completar certinho, usando os pronomes do caso oblíquo, tá certo, turminha? Vamos lá, seguindo. Página 119, a questão 5, pede para que vocês leiam o texto. Então, está trazendo aí um texto, um pequeno texto na questão 5 e pedindo para vocês sublinhar, gente, passar um tracinho embaixo dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo das frases, tá certo? Então, a tia já conseguiu identificar aí dois pronomes, um do caso oblíquo, que é o pronome comigo, e outro do caso reto, que é o pronome eu. Então, vocês passem um tracinho sublinhando aí esses dois pronomes no texto da questão 5, tá certo? Então, verifiquem, gente, porque tem mais. Vocês precisam ler o texto para poder sublinhar todos os pronomes do caso reto e oblíquo na questão A, tá certo? Letra B, ele pede para que vocês conversem sobre as diferenças entre o respeito que nós temos que ter um com os outros. E isso é muito importante, gente. A ação de respeitar o próximo na sociedade é valorizar a nossa convivência com as pessoas, a convivência social. Então, independente de qualquer coisa, o respeito sempre deve prevalecer. Ok? Então, é isso aí, gente. Vamos seguindo nossa atividade agora para a questão 6. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os pronomes à sua classificação de pessoa e número. Então, vamos lá? A tia destacou aqui nas frases todos os pronomes, os quais vocês vão precisar analisar. Vamos fazer uma revisão, anotem a dica aí. Nós temos pronomes que estão no singular e pronomes que estão no plural, tá certo? O singular são os 3 primeiros pronomes. Eu, tu, ele. Estes são singular. Estes estão no singular. Vamos ver o plural? Nós, vós, eles. Esses são os dos plurais. O do plural, tá certo? São os pronomes que fazem parte do plural. Então, agora fica mais fácil de vocês analisarem. Primeira pessoa do singular é eu. Segunda pessoa do singular é tu. Terceira pessoa do singular é ele. No plural, primeira pessoa do plural é nós. Segunda pessoa do plural é vós. Terceira pessoa do plural é eles ou elas. Tá certo? Então, vocês aí vejam quais são os pronomes que estão destacados e façam aí a numeração adequada. Vamos agora à página 120 analisar a biografia, tá? De uma escritora e uma autora de livros, que vocês vão poder ver a imagem dela na página 120 e conhecer um pouquinho a mais da história dessa pessoa que está sendo relatada aí no texto, tá certo? Então, leiam, analisem direitinho para poder responder as questões. Lá na página 121, a questão 1 pede para que vocês completem utilizando as palavrinhas do vocabulário. Então, vamos ver quais são as frases? Por isso é tão importante que vocês leiam o vocabulário do texto, aquele que vem logo abaixo do texto. Nós vamos utilizar as palavras que estão lá na questão 1. Então, número 1, na letra A, a tia vai fazer junto com vocês. Vamos lá? Durante a minha jornada na Argentina, alcancei várias conquistas. Então, vejam bem, gente, jornada é o período que ela passou na Argentina, tá certo? A tia retirou essa palavra jornada do vocabulário do texto. Letra B. Neste mundo de desventuras, um acontecimento como este é revigorante. Então, desventuras também estava lá no vocabulário do texto. Vocês vão precisar ler o vocabulário para tentar completar as outras alternativas, combinado? Então, vamos lá, fazendo a nossa atividade com capricho. Número 2, procure no diagrama as palavras do vocabulário. Então, vocês vão encontrar aí, gente, um caça-palavras, onde vocês vão procurar aí as palavrinhas do vocabulário, que são essas 4. Protagonista, jornada, desventura e autoconhecimento. Certo? Então, procurem e circulem no caça-palavras.
Lá na página 121, nós temos a questão 3, pedindo para que você desembaralhe as sílabas e forme palavras. Então, as sílabas estão misturadas, estão embaralhadas. Nós vamos ver aí duas palavras que a tia já conseguiu descobrir quais são. São elas, autoconhecimento a primeira e a segunda ao lado é protagonista. São as palavras lá do vocabulário do texto que nós estamos estudando, tá bom? Então, vocês aí tentem descobrir quais são as outras duas palavras que estão abaixo, tá certo, turminha? Caprichem na letrinha. Vamos à página 122 fazer o estudo do texto. Então, são perguntas agora relacionadas ao texto da biografia da autora, tá certo? Então, vamos lá. Número 1, marque as alternativas corretas. Então, o número 1 traz algumas frases de acordo com o texto. Ele traz frases do texto, que a resposta está lá. Então, quero que vocês marquem 3 alternativas que estão corretas. Para isso, vocês precisam ler o texto. É muito importante que vocês façam a leitura, combinado? Então, não deixem de ler o texto para marcar as opções corretas. Número 2. Quais são os 3 livros que fizeram mais sucesso na carreira da escritora, de acordo com o texto? Então, leiam o texto que lá está contando um pouco da história de vida. É a biografia da escritora, que já fez muitos livros, já escreveu muitos textos. Quero que vocês marquem quais foram os que fizeram mais sucesso, os 3 livros principais. Então, procurem lá no texto e marquem a resposta certa na 2. Questão 3. O texto diz que Lígia Bojunga, que é a escritora que nós estamos estudando hoje, a biografia dela, ela escreve de um jeito gostoso de ler. Como se justifica no texto essa afirmação? Então, gente, essa forma de dizer que é um jeito gostoso não é porque ele provou da leitura, mas sim porque ele gostou de fazer a leitura e ela, a autora Lígia Bojunga, ela mistura o real, ela tem uma forma específica de escrever, de misturar o real com a fantasia e tratar de assuntos sérios. Isso é muito importante quando os autores eles fazem reflexão sobre assuntos sérios da nossa sociedade. E aí ela também liga esses assuntos a vidas de qualquer pessoa. As pessoas vão se identificando com os assuntos, como as crianças e também os jovens. É por isso que ela faz tanto sucesso, Lígia Bojunga, tá bom? Então está aí, vocês vão ver essa resposta também no texto, vão retirar e vão colocar no número 3, combinado? Vamos lá. Questão 4. Você acha que há um jeito particular de escrever para uma criança? Por quê? Então, gente, há um jeito particular. Será que os livros para criança, eles precisam ser escritos diferente dos adultos? Ou é a mesma coisa? O que vocês pensam sobre isso? É preciso ter uma linguagem diferente para falar com as crianças? Sim ou não? Por quê? Então, a resposta pessoal, para que vocês aí pensem um pouquinho e escrevam na questão 4. 5. Você já leu algum livro dessa escritora, da Lígia Bojunga? E aí, turminha, quero saber, hein? Vocês já leram algum livro dela? Sim ou não? Qual? Que livro foi esse? Então, completem aí a resposta do 5. 6. A escritora costuma falar sobre assuntos que permeiam a vida do ser humano, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, gente, como a morte, o preconceito e outros temas. Então, ele diz assim, você gosta de ler, conversar ou escrever sobre assuntos tão importantes? Então, a resposta pessoal. E aí, você é aluno do 4º ano, gosta de ler? Gosta de escrever sobre assuntos importantes? Você já leu algo sobre isso? Algum desses temas da Lígia Bojunga? Você já leu? Já escreveu? Então, todas essas questões, a 4, 5 e 6, são respostas de opinião pessoal. Então, vocês vão fazer a leitura e escrever, tá bom, turminha? Vamos agora à questão 7, da página 122. A biografia, que é este texto que nós estudamos aí da autora Lígia Bojunga, ele trata, gente, de assuntos pessoais, ele narra a vida de alguém.
Então, ele traz aí um relato da história da autora, escritora. E agora é a sua vez. Faça uma pesquisa na internet sobre esta escritora, Lígia Bojunga. Então, pesquisem lá na internet, no site de navegação, fatos da vida de Lígia Bojunga, fatos importantes, e escrevam na questão 7. Tá certo? Então, se vocês colocarem lá o nome dela no site de pesquisa da internet, vocês vão encontrar várias histórias, vários fatos sobre ela. Então, vocês retirem algumas informações da internet e escrevam lá na questão 7, tá certo? Será para aprofundar nossos conhecimentos sobre biografia, história de vida de uma pessoa. Ok, turminha? É isso aí, minha gente. Espero por vocês na nossa correção online, que será na próxima quinta. Um beijo e até lá!